Boa tarde a todos. Está se iniciando mais um estudo da Revista Espírita, estudo este oferecido pela CELS, Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. Hoje estudaremos o estudo de número 9 do ano de 1860. Demais anos que já foram estudados, 1858 e 1859, podem ser assistidos novamente a sessão do nosso canal do YouTube, e o link você encontra em nosso site Sociedade Espírita obreirosdosenhor.org.br obreirosdosenhor.org.br. Então, nós estamos estudando um tema bem interessante, que era a evocação, né, de um espírito que tinha cometido um crime e ele ficava assombrando uma casa. Foram realizadas várias evocações desses espíritos, são várias sessões, né? E daremos continuidade hoje nesse estudo. O estudo é chamado de A História de um Danado, e eu convido ao Pereira para dar continuidade aí na nossa leitura. Então, boa tarde a todos. Como o Leandro falou, é uma continuidade do estudo que nós fizemos na semana passada. Aqueles que, porventura, estão começando o estudo hoje, eu recomendo que volte, estude esse estudo da semana passada para vocês se inteirarem, né? Bem interessante, realmente, esse estudo. Então, aqui agora ele vai numa sexta sessão, né? Na casa do Sr. F., dar continuidade a esse diálogo que eles estavam fazendo com esta entidade. Então, faz a invocação, que tem tudo aquele ritual que já foi falado nos estudos anteriores, que o Kardec fazia, e o Espírito responde: eis-me aqui. Então, na pergunta 102. Então agora pode deixar a casa de Coster Neldari quando quiseres? Permite-me, porque aproveito vossos bons conselhos. Só relembrando um pouquinho, né? Porque nos primeiros estudos ele não podia sair dessa casa onde eles estavam lá, né? Experimentas algum alívio? Começo a ter esperança. Aqui é interessante, né, Pereira, a gente até fazer um comentário. O espírito, ele achava, né, que ele achava não, e ele até pelas faltas que ele cometeu enquanto encarnado, né, ele ficou preso naquela casa, naquele crime que ele cometeu. Mas veja que interessante nessa pergunta 72, né, quando o Sr. F, ele pergunta, né, se ele já poderia deixar a casa, né, na qual ele assombrava, e ele responde que permitem-me, porque aproveito vossos bons conselhos. Ou seja, olha a importância de nós, encarnados, quando nós fazemos essa comunicação com o espírito, de passar os bons conselhos, né, de passar uma orientação boa. Porque se não fosse os bons conselhos, com certeza ele estava ainda vinculado naquela casa, né? Com certeza. Inclusive, aí, nós sabemos que quando ele foi evocado a primeira vez, que foi pelo Kardec, lá na cidade, na cidade espírita do Kardec, lá, ele não conseguiu, ele não deu comunicação, ele não falou nada, não respondeu nada. E aí ele foi evocado por esse senhor F aí, em outra sessão fora da sociedade espírita, do Kardec, e aí ele deu comunicação, porque essa família lá, que era um senhor e uma senhora, só fazendo assim um pequeno resumo daquilo ali, da história, eles fizeram oração para ele, quer dizer, importante também a oração e os conselhos, né? Ele orou para esse espírito, que era um espírito colocado como danado, aí, como o próprio São Luís disse que era um espírito mau, realmente. Então, olha, e aí, como o colega falou no CD2, eles já permitem porque aproveitou os bons conselhos dados por esse senhor, né? E aí a outra também, experimenta algum alívio? Começa a ter esperança, que ele nem tinha esperança, né? Ele aceitava que aquilo lá tinha que ficar naquela casa, que não podia sair. Então já começa o processo de evolução, né? E na 74, então. Se pudéssemos ver-te, sob que aparência te veríamos? Ver-me-ieis de camisa e sem punhal. Nas primeiras, para quem acompanhou lá e quem pode voltar lá a ver, vai verificar que lá ele estava sempre com o punhal na mão, agora já está sem o punhal, né? Olha já a evolução. Por que não mais terias o punhal? Que fizesse dele? Eu o maldigo.
Deus me poupa a sua vista. Olha só. E é interessante, né, Pereira, essa questão ali dele, ele colocando, né, Deus me poupa a sua vista. Tem um estudo, se eu não me engano, eu não sei se é da revista de 62, e teve um suicídio, né, e a pessoa lá, ela se jogou de um precipício, né, e se deu de encontro com as pedras. E ela, numa evocação, né, que ela veio dar comunicação, ela estava há 300 anos naquele looping, rememorando aquela caída dela, né? Então, veja que interessante, né? Então, hoje, o espírito ali, né, ele já maldiz o punhal, porque Deus já poupou a sua vista, né? Não precisa mais ficar enxergando aquele instrumento que ele cometeu o crime. E assim como aconteceu com aquele do suicídio, né? Depois que ele veio, deu comunicação, teve os conselhos, né? Teve o encaminhamento lá do espírito, ele parou de ver aquele loop, né, do seu suicídio, e começou a seguir um outro caminho, porque ele estava tão atrasado, né, imagine 300 anos naquilo, sem ter uma evolução no plano espiritual. Aí é outro ponto positivo, um ponto assim de reflexão nossa também, da importância dos grupos de desobsessão, né, que tratam com essa simplicidade. Ali é um grupo praticamente disso. O grupo vai lá, evoca a recantidade, nós invocamos através das pessoas que os nove trazem ali, quer dizer, você dá a oportunidade, através dos conselhos, do diálogo que a gente faz com essa entidade, de fazer ela quebrar essa culpa, esse sentimento aí, começar um arrependimento, porque é tudo questão de justiça, né? Porque a bondade de Deus está na sua justiça, ele é justo, né? Então, quando a pessoa começa já a se despertar, ter arrependimento e compreender, desejar esse retorno, aí essas questões começam, vamos dizer assim, ser aliviada nessas questões, né? Que você falou, o punhal já não precisa aparecer mais, porque ele já compreendeu que aquele punhal, que ele mesmo diz ali, que ele maldigo, né? Que ele já não aceita aquele punhal com uma coisa boa, que já sabe que ele é ruim, e aí ele fala Deus, é claro, é isso mesmo, né? Que a gente entender Deus como essa inteligência suprema, né? Causa primária das coisas. Nesse sentido, é perfeito. Ele já inicia esse processo de retorno, né? Olha a importância de um trabalho dos grupos mediúnicos em si, né? E atender esse tipo de entidade. O senhor, aí ele continua perguntando, o senhor, se o senhor D, filho, voltasse a casa, ainda lhe farias mal? Não, olha aí, ó. Pois estou arrependido. Nas primeiras comunicações, ele disse que faria a mesma coisa, continuava fazendo. Já começou esse processo de retorno, né? Na verdade, ele até comentou que ele faria mais, né? Mas Ele tentaria fazer mais. E faria. aqui na 76, eu até volto uma reflexão que eu fiz no último estudo da questão do arrependimento, né? Que foi falado tantas vezes em arrependimento. E ali, ele, na 76, ele já fala, ó, tô arrependido de novo. Que a gente sabe, né, que é o primeiro passo que o espírito, né, o desencarnado, ou mesmo o encarnado, tem que dar para começar a reverter aquele mal que causou. Pois é. E aí continua nas perguntas. E se ele ainda te quisesse desafiar? Olha a pergunta. Ó, não me pergunteis isso. Não poderia me dominar. Isso estaria acima de minhas forças, porque não passo de um miserável. Isso também é outra reflexão profunda, né? Porque muitas vezes as pessoas querem afastar essas entidades em determinado lugar, ou num próprio grupo, num grupo mediúnico, desafiando a entidade, né? Querendo medir força com elas. É um caminho errado, né? Você vê. Aí, se você começar a desafiar, ele ia voltar tudo aqueles instintos que ele tinha aí, lá, e aí ele mesmo diz, olha, eu não sei o que poderia acontecer, né? E continua as perguntas. A prece do senhor D, filho, ser-te-iam mais salutares que as de outras pessoas? Sim, pois a ele que fiz o maior mal. Tem um estudo da Revista Espírita, inclusive, nos anteriores que nós estudamos aí, que fala sobre essa questão da prece também, assim, né? Da prece da pessoa que ela tem um valor muito maior, porque é a questão do sentimento, da pessoa com a qual a pessoa fez o mal para ela, né? Ela está arrependida, mas aí se aquela outra pessoa ainda fica maldizendo ela lá, né, colocando, tem um peso muito grande, né? Porque atrai tudo aquilo lá. Se aquela outra pessoa já compreendeu, já perdoou e faz uma prece para ele, tem uma força muito grande, né? Inclusive, é uma das técnicas que muitas vezes nós utilizamos nos grupos de desobsessão, na hora do diálogo, atrair entidades que essa pessoa às vezes ainda está ali com aquela culpa, né,
que ela fez mal lá e tal, tentando ali de arrependimento e culpa muito grande, quando você faz ela sintonizar com alguma entidade que ela fez mal para ela e ela se arrependeu e está querendo ajudar ela, né? Isso tem um peso muito grande, né? Porque aí é aquela pergunta assim, poxa, se eu fiz tanto mal para você, você me perdoa e ainda ora por mim, né? Quer me ajudar, né? Você imagina o peso que tem isso, né? Muito bem, continua perguntando. Continuaremos a fazer por ti o que pudermos. Resposta. Obrigado, pelo menos encontrei em vós almas caridosas. Adeus. E dando continuidade, então, tem a 7ª sessão. Evocação do homem assassinado. Olha aí, agora já mudou, não é mais o espírito danado ali, é aquele que foi assassinado aquela vez na casa lá, né? De susto, né? De susto, que era o pai do rapaz que levou a bofetada, né? Isso. Que ele assassinou um e teve outro que ele deu uma bofetada. Eis-me aqui. Que nomes tinhas quando vivo? Eu me chamava Pierre Dupont. Então a gente já sabe ali que o senhor de filho é Dupont filho, então, né? É verdade. Qual era a sua profissão? Os caras também estão querendo descobrir, né? Querendo pegar o fio da meada. Não, foi que nem quando a gente fez aquele cálculo, né? Porque ele falou que ele estava, no estudo passado, que ele estava 200 anos lá errante já, né? Então a gente fez um cálculo e depois lá na frente a gente viu que era mais ou menos igual, né? Era aquilo lá. É verdade. A resposta, a pergunta, qual era a vossa profissão? Era salsicheiro em Kaltenader, onde meu irmão mais velho, Charles Dupont, assassinou-me com um punhal, no meio da noite do dia 6 de maio de 1608. Olha só. Perfeito. Qual foi a causa do crime? Meu irmão, era irmão, hein? Meu irmão pensou que eu queria cortejar uma mulher a quem ele amava e que eu via com muita frequência. Mas ele se enganava, porque eu jamais havia pensado nisso. Como ele vos matou? Eu dormia. Ele me feriu na garganta, depois no coração. Ferindo, despertou-me, quis lutar, mas logo sucumbi. Então, eu acredito que esse crime, né, Pereira, então ele não é o do susto. Ele deve ser outro, porque a narrativa é diferente. Não, esse crime aqui, agora, voltando aqui, eu compreendi errado. Esse crime aqui é o crime que aconteceu lá naquela época. Exato. Lá em 1608, porque 200 anos depois ele matou um outro de susto e deu uma bofetada. Isso. Então são 2 crimes que ele tem nas costas, né? Outro, mas o que fez ele ficar lá na casa foi esse crime aí agora. Agora, o que é interessante aqui, que era irmão, né? Que até agora ninguém sabia da pessoa que tinha sido assassinada, nem nome. Agora começa a criar os personagens de uma maneira mais clara, né? Vós o perdoastes? Sim, olha aí, ó. No momento de sua morte, há 200 anos. Ele só perdoou depois que a pessoa morreu, né? Com que idade ele morreu? Com 80 anos. Então ele não foi punido em vida? Não. Quem foi acusado por vossa morte? Ninguém. Naquele tempo de confusão, prestavam-se pouca atenção a tais coisas. Isso de nada adiantaria. Quer dizer, ele fez esse assassinato nessa casa, provavelmente ele assumiu toda a casa, né? Porque ele era irmão, ele deveria ter ficado ali na posta casa ali, e passou toda a vida dele e não foi punido nem naquela época, se imagina, não tinha essas questões de julgamento nem nada, né? Quer dizer, viveu até os 80 anos sem nenhum julgamento, sem nada, né? O que aconteceu à mulher? Depois foi assassinada em minha casa por meu irmão, também, ó, tá vendo? Por ele mesmo. Então ele tinha uma grande culpa ali, né? Já são 3 mortes que a gente já contou, então. Por que a assassinou? Amor frustrado. Ele a tinha desposado antes da minha morte. Olha aí só. E esses casos, né, Pereira, desses crimes, essa questão passional, tem muito, né? Tem muita gente vê nos grupos mediúnicos que tem muito essa questão, né? De matou porque foi traído, ou porque a mulher não queria, ou porque, enfim, né? E são essas questões, acho que até
se tornam mais difíceis de a gente desfazer esse problema, do que uma questão de um simples assassinato ali, de repente, de um roubo, né, que não tinha nenhuma questão emocional ligada, era só a questão do cara querer roubar. Porque essa questão aí de passional, ele cria um ódio muito maior, né, na pessoa, que é difícil eles conseguir consertar isso para frente, né? É a questão que hoje está mudando um pouco, mas ainda está muito, muito forte na sociedade, do machismo, daquela questão da honra, né? Onde já se viu a honra? Imagina aquela época onde que os homens dominavam as mulheres, então era uma desonra, por exemplo, a traição, ou até mesmo o olhar, criava tudo essas situações. Se hoje ainda a gente vê aí alguns crimes aí hediondos, né? Infelizmente, as leis hoje já punem com maior severidade esses casos, né? Imagina aquelas épocas, né? É uma época de barbárie. Então, o orgulho do homem, da honra, né? Esse era os considerados crime de honra. Onde já se viu, a pessoa tinha que amar. É uma questão realmente muito forte, como você falou. É muito, vamos dizer assim, predominante ainda, né? De algumas entidades dessa época, até hoje ainda buscando vingança, né? As pessoas se separam, a outra pessoa reencarna e a pessoa fica com ciúme até agora da pessoa quando está no mundo terreno encarnada, né? Com outros relacionamentos, né? Ainda considera ter direito da posse ali. É uma coisa assim que realmente merece um estudo até à parte disso, né? Mas é uma questão psicológica muito forte mesmo, realmente. Aí teve uma 8ª sessão, né? Eu acho que aí ele continua comunicando ainda, falando ainda com o irmão, né? Com o irmão morto, né? Morto, assassinado. Por que ele não fala do assassinato de sua mulher? Porque o meu é o pior para ele. É o sangue, né? Aí não sei se é o Kardec aí, né? Mas aí ele... Eu acho que é do Sr. F lá ainda, né? O Sr. F ainda, que ele começou lá autista por isso, né? Aí ele faz a evocação da mulher assassinada. Eis-me aqui. Que nome tinha de vida? Marguerite Aider, senhora do Pom. Quanto tempo estivesse casada? 5 anos. Ou seja, ela casou então com o irmão. Casou. Né? Ele achava que o irmão estava dando em cima dela, matou o irmão. Mas acabou casando com ela, 5 anos depois ainda matou a própria esposa. Acho que não pulou não, né? Não. Não. Pierre nos disse que seu irmão suspeitava de relações criminosas entre vós dois. Isso é verdade? Nenhuma relação criminosa existia entre nós. Não acrediteis nisso. Interessante essa questão de relações criminosas, porque, se eu não me engano, até 2004, o adultério era como crime. Ele era encarado como crime. Então, né, se teve um adultério ali, ficou com outra pessoa, né? Então ele já colocou como relações criminosas. Naquela época também era assim, lá na França, né? Ainda existe algumas culturas ainda que né? Você sabe dos árabes aí, nas regiões aí que já é crime, né? Você vê, até ali no caso não viu criminosa, nem tinha traição, para ver um olhar, né? Uma palavra, só dos dois estar juntos lá conversando, né? Já caracterizava motivo para tudo isso, né? Quanto tempo depois da morte do seu irmão, Charles, ele vos assassinou? 2 anos depois. Quer dizer, já estavam casados já, né? Entendi aí. Que motivo o impeliu? O ciúme. Eu desejo de ficar com meu dinheiro. Tinha mais coisa aí no meio disso, né? Tinha mais. Poderias relatar a circunstância do crime? Ele me agarrou e feriu minha cabeça no ateliê de trabalho com sua faca de salsicheiro. Ele era salsicheiro. Como é que não foi perseguido? Para quê? Tudo era desordem naqueles tempos. Infortunados. Ninguém dá muita bola com isso, não, né? Continua perguntando. O ciúme de Charles tinha fundamento? Sim, mas não autorizava a cometer semelhante crime, porque nesse mundo todos somos pecadores. É aquilo que eu falei, a questão de ficar de um olhar, de uma conversa, às vezes uma amizade, né?
Porque naquela época não existia essa questão de amizade, uma mulher casada com outro homem, você imagina, né? Hoje é muito comum, né? E naquela época, você imagina, só a pessoa... Hoje passa um WhatsApp, naquela época, oh, como é que tá, tal. O cara já olhava, né? Ciúme doentio, né? Olha só. Há quanto tempo estáveis casado por ocasião da morte de Pierre? Há 3 anos, que ele foi casado há 5 anos, né? Que ele falou no começo ali. Podeis precisar a data de vossa morte? Sim, 3 de maio de 1610. Eu acho que agora fica fácil do Kardec, lá da turma lá, se localizar disso tudo, né? Exatamente. Que pensaram da morte de Pierre? Fizeram crer em assassinos que queriam roubar. Olha lá, montaram todo um esquema lá e... Aí vamos ver a observação que o Kardec faz aqui. Seja qual for a autenticidade desses relatos, que parecem difíceis de controlar, há um fato notável. A precisão e a concordância das datas e de todos os acontecimentos. Por si só, essas circunstâncias é um curioso assunto de estudo, se considerarmos que esses 3 espíritos, chamados em intervalos diversos, em nada se contradizem. O que parecia confirmar suas palavras é que o principal culpado, no caso evocado por outro médium, deu respostas idênticas. Esse era o critério que o Kardec usava, né? Pô, se ele fala isso aqui, um outro médium totalmente diferente, evoca a entidade, dá respostas e as respostas fazem sentido, né? Então vamos lá na 9ª sessão. Evocação do senhor D, né? Esse aí é o... Né? Eis-me aqui. Eu continuo perguntando, desejamos pedir alguns detalhes sobre a circunstância de vossa morte. Poderias nos dar? De bom grado. Sabias que a casa em que habitáveis era assombrada por um espírito? Sim, mas eu quis desafiar e agir mal em fazer o melhor. Teria sido orar por ele. Agora sim é aquele um que morreu 200 anos depois, né? Quando eu pensei que era esse que ele está evocando aquela hora, porque agora que está sendo evocado. Que morreu de susto, né? Bom, sim, mas eu desafiar de mal fazer o melhor teria sido orar por ele. Observação, Kardec. Por aí se vê que os meios geralmente empregados para nos desembaraçarmos dos espíritos importunos não são os mais eficazes. As ameaças mais os incitam do que os intimidam. A benevolência e a comiseração têm mais poder que o emprego de meios coercitivos, que os irritam, ou das formas de que se riem. Isso serve também para nós, né? No nosso diálogo com as entidades. Né? E até na questão também do exorcismo, né, Pereira? Sim. Tentar expulsar o espírito ali, a força nem que seja de orações, né, mas não dar um encaminhamento com ele, tipo escorraçando, né? Tirando ele, dizendo que ele vai para o inferno, vai para outro lugar. Vai de retro, né, como a gente precisa. Como esse espírito vos apareceu? Faz a pergunta, pô. A minha chegada em casa, ele estava visível e me olhava fixamente. Não pude escapar. Fui tomado pelo pavor e expirei sob o olhar terrível desse espírito, que eu havia desprezado e para a qual me havia mostrado tão pouco caridoso. Não poderias pedir socorro? Impossível. Minha hora havia chegado e é assim que eu devia morrer. Eu tinha que passar por essa experiência dolorosa aí mesmo. Né? Que aparência tinha ele? De um furioso disposto a me devorar. Você imagina, né? Você viu a imagem dessa aí, né, com um punhal, que ele falava que usava um punhal na mão. Deve ser terrível. Né? Sofrestes ao morrer? Horrivelmente. Morrestes subitamente? Não. 2 horas depois. E essa resposta dá bem certinho quando perguntaram também para ele, né? E na hora que se deu o susto, ele morreu na hora? Ele fala 2 horas depois. E aí o próprio espírito lá, que morreu de susto, também deu o mesmo tempo. Mesmo tempo. Que reflexões fazíeis, sentido que morríeis? Não pude refletir.
Fui tomado de um terror inexprimível. Não teve tempo de nada, né? A aparição ficou visível até o fim? Sim. Não deixou só um instante o meu pobre espírito. Você imagina, né? Ele ali, naquele momento, que a gente está, né? Deve ter sido terrível mesmo. Quando o vosso espírito se desprendeu, percebestes a causa de vossa morte? Não. Tudo estava acabado. Só mais tarde eu compreendi. Essa é uma questão interessante também de explicar, né, Pereira, que normalmente o espírito fica confuso depois da desencarnação, né? Isso também é outra questão, assim, que não existe uma regra, né? Depende muito do grau evolutivo da entidade que está desencarnando. Alguns saem na hora já, né? Até a própria codificação fala, é como se rompesse um laço e já fica lúcido. Outros ficam dormindo, né? Dormem, entram no sono. Tanto é que alguns ficam, às vezes, décadas nesse sono aí, nesses pesadelos, depende da questão. Outros passam por perturbações, outros ficam vendo, como você falou, do suicídio, fica vendo aquelas cenas repetindo, quer dizer, não existe uma regra assim, né? Mas uma questão que todos falam, em todos os lugares, é que sempre há uma perturbação, sim. Mais longa ou menos longa, mas tem uma pequena perturbação nessa fase, não é de imediato, vamos dizer assim, né? Sempre existe uma pequena perturbação. Podeis indicar a data de vossa morte? Sim, 9 de agosto de 1853. A data precisa ainda não pode ser verificada, mas é exata aproximadamente. Aí também é outra questão, né? Porque a própria doutrina espírita, quando a gente estuda nas obras básicas, ele fala que essa questão de data era um pouquinho, porque a data para nós é diferente para os espíritos, né? Então, às vezes, dá um pouquinho de divergência nessa questão de data. Por isso que dificilmente eles dão datas assim precisas, né? 10ª sessão. Quando esse espírito foi evocado, a 9 de dezembro, São Luís aconselhou chamá-lo novamente dentro de um mês, bem no começo, quando a primeira evocação que teve, né? A fim de julgar o progresso que deveria ser feito no intervalo. Já se pode julgá-lo pelas comunicações do senhor E e da senhora F, pela mudança esperada em suas ideias, graças à influência das preces e dos bons conselhos. Decorrido pouco mais de um mês depois de sua primeira evocação, foi ele novamente chamado à sociedade em 13 de janeiro. Quer dizer, aquelas comunicações eram tudo fora, né? Agora que ele vai ser evocado novamente por Kardec. Esse já mata também, então, aquela nossa dúvida que nós estávamos se cada sessão tinha sido um período longo de um mês. Então, não foram, né? Foram praticamente assim, quase que todo dia, né? Porque se deu um mês dessa primeira para agora, para o dia 13 de janeiro, e tiveram 9 sessões, então eles chamavam 2, 3 vezes por semana, né? A evocação do Espírito. Dá para entender bem isso mesmo, isso que eu ia comentar, inclusive, né? Porque a gente falou, uma semana não era semanal, não, era praticamente aí cada 2, 3 dias. Agora, lá na sociedade, né? Agora sim, provavelmente Kardec. Evocação, eis-me aqui. Pergunta: lembrai-vos de ter sido chamado entre nós há cerca de um mês? Como o esqueceria? Por que então não pudesses escrever? Eu não queria. Por que não queríeis? Ignorância e embrutecimento. Vossas ideias mudaram desde então. Muito. Vários dentre vós foram complacentes e oraram por mim. Confirmais todas as informações que foram dadas por vós e por vossas vítimas? Se não as confirmasses, seria dizer que não as nos dera. Foi eu mesmo que as dei. Entrevedes o fim de vossas penas? Ainda não. Já é muito mais do que mereço saber que, graças à vossa intercessão, elas não durarão para sempre. Isso também, que no começo ele entendia que aquilo lá não tinha remissão, não, que era eterna, né? Na cabeça dele, ele devia crer que estava no inferno, né? Vai para o inferno é para o resto da vida, né? Vai para o resto da vida, para a eternidade, né? No começo. Então, imaginou,
você acreditar que uma coisa é para a eternidade, de repente você começar a entrever que mesmo que seja longo, mas você vai conseguir sair daquilo, deve ser um alento incrível para o espírito, né? Com certeza. Descrever a situação em que estáveis antes da nossa primeira evocação. A vez de compreender que volou pedimos para nossa instrução, e não como motivo de curiosidade. Como vos disse, não tinha consciência de nada no mundo, senão do meu crime, e não podia deixar a casa, onde cometi, senão para me elevar no espaço, onde tudo à minha volta era solidão e obscuridade. Não vos poderia dar uma ideia disso. Jamais eu compreendi. Desde que me elevava acima do ar, tudo era negro e vazio. Não sei o que era. Hoje experimento muito mais remorso. Mas, como vos provam as comunicações, já não sou constrangido a ficar naquela casa fatal. Permite-me vagar na terra e procurar esclarecer-me por minhas observações. Agora compreendo melhor a enormidade dos meus crimes. Se por um lado sofro menos, por outro aumentam minhas torturas pelo remorso. Mas, pelo menos, tenho esperança. E Kardec continua perguntando: se tivesses que retomar uma existência corpórea, qual escolherias? Ainda não vi suficientemente, nem refleti bastante para sabê-lo. Aí é outro ponto importante nessa pergunta, né? Porque nós temos sempre aquela impressão que a nossa vinda aqui na Terra aqui são compulsórias, assim, que nós não escolhemos nada. Você vê que se uma própria entidade dessa aqui, ela tem condições de vamos dizer assim, de sugerir, né, de escolher, ou, né, a pergunta que o Kardec pergunta é essa, de uma nova existência, então, com certeza, nós também fizemos as nossas, não vou dizer que todas as circunstâncias, né, mas nós também escolhemos as nossas encarnações, na maneira, a forma, primeiro a maneira que reencarnaremos, né. Porque se não fosse assim, nós estaria meio que dirigido não pela nossa própria vontade, e aí a nossa evolução não teria sentido também, né? Porque se a gente não escolhe nada, né? Cadê o livre-arbítrio, né? É verdade. E interessante ali naquele texto anterior, aquele mais longo que ele respondeu, que ele falou que foi permitido a ele vagar pela Terra para que ele possa evoluir conforme suas observações, né? E essa é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Quando a gente está ali nos encontros da Casa Espírita, no Evangelho no Lar, por exemplo, né? Que existem vários espíritos que estão à nossa volta observando e tomando daquele ensinamento, que às vezes não estamos nem direcionando aquela oração ou aquele estudo para ele, mas só na observação ali ele já está conseguindo evoluir, né? Então, inclusive, falando do nosso estudo da Revista Espírita, um dia num grupo, nós temos um amigo índio comum, o Daniel sabe disso também, e um dia, numa dessas conversas, ele falou que acompanhava nossos estudos da Revista Espírita, que ele precisava aprender ainda, que ele não conhecia sobre a doutrina espírita, ele estava trabalhando no grupo do bem, e aí ele participava. Então, com certeza, eu sempre lembro disso, nunca esqueci disso, né? E com certeza agora, nesse momento aqui, junto conosco, tem várias entidades que estão próximas, exatamente para compreender isso, que ela não conhece, que não é porque que ela está no mundo espiritual, você começou a fazer o bem, às vezes de outras linhas filosóficas, outras linhas religiosas, e agora estão pegando o conhecimento da doutrina espírita junto conosco, que nem você falou. Às vezes vai no Evangelho, às vezes vai nos estudos doutrinários mesmo, nos próprios grupos de estudos de mediunidade, agora Revista Espírita. Então, é uma coisa que você falou que eu lembrei bem dessa entidade, desse índio. Eu até esqueci o nome dele agora, acho que o Daniel até sabe o nome dele. Jupiara. Jupiara, né? Então, e ele mesmo disse isso para nós, bem claro. Falei, não, eu acompanho vocês, agora estou aprendendo um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Olha, né? E é bem assim mesmo que você falou. Encontrais as vossas vítimas? Que Deus me guarde. Ele ainda não tinha essa condição, né? Então, Kardec faz uma observação aqui. Sempre foi dito que a visão da vítima é um dos atormentos dos culpados.
Esse ainda não as viu, porque estava no isolamento e nas trevas. Era um castigo, mas ele teme essa visão. E talvez aí esteja o complemento de seu suplício. Olha aí. E que não é fácil mesmo, né? Mesmo que você se arrependa tudo, você vê a pessoa que você fez, por mais que a pessoa perdoou tudo, é bem complicado. Né? E para Kardec, né, pelo que deu a entender Kardec ali, essa visão, né, das vítimas vai ser o complemento, ou seja, o passo final ali desse resgate que ele está tendo que ter, né? Porque isso é da lei, né? Mais cedo ou mais tarde, em algumas reencarnações junto, próximo, tudo, vai ter que ter esse reencontro, vai ter que ter essa conciliação, né? Então, ou nasce como pai, filho, irmão, parente, marido e mulher, essas questões nós sabemos muito bem como acontece aí, né? Então, a justiça divina é perfeita, ela vai proporcionar isso, pode ser aí no mundo terreno, onde que tem o esquecimento do passado, onde vai vir aquele pai, aqueles dois irmãos que não se dão, o pai, o filho, o marido, a mulher, quer dizer, a justiça divina promove, né, esses encontros, esses conciliamentos. Durante o vosso longo isolamento e, pode-se dizer, vosso cativeiro, sentistes remorso? Nem um pouco. E é por isso que sofri tanto. Olha aí, ó. Pois somente quando comecei a experimentá-los que, malgrado meu, foram provocadas circunstâncias que levaram à minha evocação, a qual devo o começo da minha liberdade. Obrigado, pois a vós que tivesse piedade de me esclarecesse. Então, isso é o que nós estávamos falando, né? Às vezes o sofrimento é tão grande, tão repetitivo, que chega uma hora que fala, Deus, é a história que a gente lê, aquela obra do Nosso Lar, a história do André Luiz, que no começo do livro fala aquela parte que ele vagava, que ele andava, que ele via isso, via aquilo, e até um dia, de tanto ele passar por esse sofrimento, ele caiu, aí ele lembrou de Deus, né? Os espíritos estavam próximos dele. Quando ele lembrou de Deus e pediu ajuda, que ele foi socorrido. Né? Então é a mesma coisa da entidade. Num momento de reflexão ali, de as circunstâncias aconteceram, e, de novo, a importância da evocação dentro do grupo mediúnico, né? Do grupo mediúnico que fez esse diálogo, né? Do mundo terreno, que promoveu esse diálogo aí, que fez com que ele compreendesse isso e começasse esse processo de retorno, né? Aí o Kardec faz uma observação aí também sobre isso. Essa evocação não é obra do acaso, ó. Como devia ser útil a esse infeliz, os espíritos velavam por ele. Ó. Vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram chegado o momento de lhe prestar um socorro eficaz. E, então, o trouxeram às circunstâncias próprias. Propícias. É um fato que vimos produzir muitas vezes, aquilo que estava falando, né? Então, quando chega o momento, começa-se esse socorro. Né? A propósito, perguntaram o que teria sido dele se não pudesse ter sido evocado, como ocorre com todos os espíritos sofredores, que também não podem ser, e nos quais não se pensa. Isso foi respondido, que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação pode ser um meio de os hostir, mas, por certo, não é o único. Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas também devem exercer sua influência sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento. Eu acho que o Lelo fez uma pergunta disso lá no anterior, né? Se não socorre, né? Que seria o único caminho. Não, né? Claro que nós temos que compreender que existem outros meios, né? Mas o meio, vamos dizer assim, que nós compreendemos aí que os espíritos utilizam, são realmente dos grupos mediúnicos, né? Porque às vezes chega nos grupos mediúnicos alguma situação assim, inusitada, que nós estamos achando que estão fazendo interferência. Pô, os espíritos estão interferindo aqui e tal. A primeira impressão que nos dá, às vezes, para o grupo, é que o grupo está fragilizando, que está permitindo que esses espíritos adentram ali, às vezes, blasfemando, xingando, e no fundo não é isso, né? É uma oportunidade que está dando para nós iniciarmos esse processo, né? Bem bacana isso. E o que é interessante também, né, Pereira, que a gente sabe, né, que os espíritos de grau mais elevado, eles conseguem enxergar todos os espíritos que estão abaixo.
mas a recíproca não é verdadeira, né? Os que estão mais abaixo não conseguem enxergar os espíritos que estão mais elevados, né? Então, a gente sabe que às vezes os espíritos estão ali tentando ajudar, mas como o espírito está inferior, está materializado ainda, ele não consegue nem enxergar ajuda às vezes, né? E aí se faz necessário esse choque anímico dele vir ter contato com a matéria para poder entender, às vezes, ali o que está sendo proposto para ele, né? Tem duas obras aí. Eu tenho nas obras de Memória do Suicida, que da Ivone Pereira, uma que fala sobre a questão do suicídio, o Vale do Suicida. Lá eles comentam lá que existia um tipo de uma torre, de um sinal luminoso. Mas eu acredito que isso aí também é um pouco de simbólico. Mas que, na realidade, existe uma percepção, por mais mínima que seja, naquela entidade que está sofrendo lá no Vale do Suicida, que eles vão resgatar. Se vocês lerem a obra, aqueles que leram vão entender isso, eles vão resgatar exatamente aquela uma no meio de um monte de entidade, eles vão exatamente naquela uma lá, porque é aquela lá, que é bem que a entidade falou aqui, que está começando um processo de arrependimento, ou de lembrança de Deus, é como se disse, Deus, cansei, preciso de ajuda. Então, esse momento, assim, olha, eu quero, né? Aí já começa esse processo. Então, naquela obra lá, é bem interessante que eles falam sobre um sinal luminoso, tal, que disparou, e eles vão direto lá, recolher aquela entidade. No livro Libertação também, ele comenta, até no final do livro, porque quando eles vão socorrer monta toda, é romanceada, claro, existe toda aquela parte romanceada ali, mas quando eles vão socorrer aquela entidade lá, que é tudo um processo, que conta toda aquela trajetória deles entrar naquele reduto, tudo lá, no final, quando ela fala exatamente isso, que percebeu que estava no momento, na hora certa. Eles esperaram o momento, na hora certa, de invocar, que estava, vamos dizer assim, cansado de tudo aquilo lá já, para retornar, para voltar, né? Voltar a pensar um pouquinho em Deus. Então é bem interessante isso, a gente compreender essas questões aí do sofrimento, né? Quanto tempo dura o sofrimento? Eu sempre falo assim, o sofrimento é consequência da sua teimosia de mudar. A partir que você está sofrendo, a partir que você compreende, você fala, Deus, o que eu tenho que mudar? O que você compreender que isso aqui me dê força, você volta, você retorna. Porque o sofrimento tem esse objetivo, fazer nós despertar, né? Faz parte da justiça divina. Por que eu tenho que passar por esse sofrimento? Porque alguma coisa eu tenho que aprender ainda, alguma coisa eu tenho que mudar. Alguma coisa eu tenho que compreender dessa experiência. É bem interessante isso. E aí fica bem claro nesse final aí, né? São cento e tantas questões ali, perguntas que foram feitas, e é interessante a gente ver a evolução do espírito e o quanto ali dos ensinamentos que foram passados que serve para nós enquanto estamos encarnados, né? Porque não vamos deixar, depois que eu desencarnar, que daí eu vou resolver e vou ter ajuda. Não, vamos nos ajudar a desejar. Começar agora, né? Temos mais alguma parte para estudar hoje? Vamos fazer mais um pedacinho? Vamos. Você quer ler um pouquinho agora, para mudar um pouquinho? Posso ler? Isso. Uhum. Então, aqui a gente vem com aquelas comunicações espontâneas agora, né? São comunicações não de evocações, né? E esse aqui eu sempre gosto do que o Pereira dê essa explicação, né? Porque a gente sabe que o nosso público não é aquele que assiste, né? Às vezes, de cabo a rabo, desde as primeiras aulas. E essas comunicações espontâneas são coisas que às vezes têm deixado de ser praticado nos grupos mediúnicos, né, Pereira? De deixar aquele momento aberto para que uma entidade qualquer venha e dê sua comunicação, seja ela pedindo ajuda, ou seja ela até passando um ensinamento, né? Então, essas comunicações espontâneas, muitas vezes, elas acontecem a malgrado nosso, foi aquilo que eu falei agora há pouco. Muitas vezes nós estamos começando a ler o nome de uma pessoa, aquela vontade de ajudar aquela pessoa, aí fica tudo travado, começa a ter interferências, e aí, de repente, vem uma entidade, que aí, claro que num grupo já com mais experiência, eles já falam, olha, isso aqui não faz parte do grupo, então são espontâneas. E, na parte final dos trabalhos, eu gosto muito de fazer isso, quando a gente deixa, aí quando vem principalmente aqueles conselhos, aquelas orientações, aí são espontâneas, né? Porque nós deixamos livre. Ou às vezes, quando não deixamos mesmo, quando estão começando a fazer a prece, ou normalmente vem muito por geografia, né? Mas vem também para psicofonia, entidades falando sobre uma questão e outra. Mas são todas espontâneas, sem nenhuma evocação, não invocamos o espírito A nem B. Essas entidades, quando elas acham necessária, que elas desejam passar algum estudo para nós, ou
espontânea também, quando precisa, que nem foi o caso que nós falamos lá, ser atendido uma entidade, também elas vêm assim, chegam no grupo, sim. Acontece com muita frequência. A gente tem que sempre saber, né, que não existe o acaso, né, e que os grupos de espíritos que ajudam nos trabalhos, eles propiciam essas comunicações, né? Então, seja para ajudar o espírito que está vindo comunicar, ou nós ali mesmo dos grupos, né, que estamos trabalhando. Eu me recordo uma vez, um dos trabalhos que nós fizemos, que ao final foi deixado esse momento para fazer a comunicação, e veio um dos espíritos e começou a comunicar, e aí foi questionado ele, né, de que equipe que ele era. Ele falou, não, sou de uma equipe que ajuda nos trabalhos da casa. Mas de qual equipe que era? A gente insistiu na pergunta, né? E ele falou que era de uma equipe de limpeza, né, que fazia a limpeza após o trabalho concluído, né? Porque a gente sabe que trabalha com energia, trabalha com ectoplasma e tal, então com certeza fica impregnado ali as energias, né? E aí a gente perguntou, então você é da equipe de limpeza da casa espírita? E ele falou, não, eu sou da equipe de limpeza dessa sala em específico. Nossa, essa comunicação, para mim, ela é muito significativa até hoje, porque para a gente ver a organização que o plano espiritual tem, né? Porque imagine, na casa que nós trabalhávamos, lá na Pereira, acho que eram umas 10, 12 salas, e ter uma equipe específica daquela sala para fazer a limpeza após cada trabalho. Não, isso a gente, através dos estudos, realmente tem bastante grupos, e a gente sabe também que aquele grupo que se forma junto com o grupo terreno e espiritual, existe uma equipe com cada um com suas funções, né? De ajudar os médios, de ajudar os jogadores, de fazer vamos dizer assim, preparar as comunicações, né, que vai acontecer naquele dia, naquela noite, que existe toda uma equipe, né? E aí por isso que eu falo que às vezes, que você falou assim, às vezes a pessoa por um motivo qualquer banal, não que a pessoa não pode faltar no grupo, às vezes por não estou muito bem, não vou participar do grupo hoje, né? Você imagina, né? Existe toda uma preparação ali, contando com aquela pessoa que ela precisava estar ali, que precisava, talvez seja médio, ou seja um jogador, ou seja um de sustentação, e aí ele não vai, né? Prejudica todo o trabalho, a programação dos amigos espirituais, que programaram aquela entidade que viria através daquele médio, no caso do médio, né? E aí já não tem que improvisar, mas teria que modificar, né, toda uma estrutura, porque uma pessoa, simplesmente por um motivo qualquer, resolveu não ir, né? Por isso que é a importância dessa questão. É interessante. Então, dá uma lida aqui nesse texto proposto. Comunicações espontâneas, Estelle Riquier, na sociedade de 13 de janeiro de 1860. O tédio, a mágoa, o desespero me devoram. Esposa culpada, mãe desnaturada, abandonei as santas alegrias da família, o domicílio conjugal, embelezado pela presença de 2 anjinhos descidos do céu. Arrastada pelos atalhos do vício, por um egoísmo, um orgulho e uma vaidade desenfreados, mulher sem coração, conspirei contra o santo amor daquele que Deus e os homens me haviam dado por sustentáculo e por companheiro na vida. Ele buscou na morte um refúgio contra o desespero que lhe haviam causado o meu covarde abandono e a sua desonra. O Cristo perdoou a mulher adúltera e a Madalena arrependida. A mulher adúltera tinha amado, e Madalena se tinha arrependido. Mas eu, miserável, vendi a preço de ouro um falso amor que jamais senti. Semeei o prazer a mancheias e não recolhi senão o desprezo. A miséria horrível e a fome cruel vieram por termo a uma vida que se me tinha tornado odiosa. E não me arrependi. Miserável e infame. Muitas vezes empreguei com fatal sucesso, infelizmente, minha infernal influência como espírito, impelindo ao vício pobres mulheres que via virtuosas e gozando a felicidade que eu havia esmagado com os pés. Perdoar-me-á Deus algum dia? Talvez,
se o desprezo que ela vos inspira não vos impedir de orar pela infeliz Estelle Riquier. Observação. Tendo esse espírito se comunicado espontaneamente, sem ser chamado e sem ser conhecido de nenhum dos assistentes, foram-lhe dirigidas as seguintes perguntas. Em que época morrestes? Há 50 anos. Onde moráveis? Em Paris. A que classe da sociedade pertencia vosso marido? A classe média. Com que idade morrestes? 32 anos. Que motivos vos levaram a comunicar-vos espontaneamente conosco? Permitiram-me para vossa instrução e para exemplo. É o que a gente tinha comentado, né? Às vezes o Espírito vem, né, dá essa comunicação para nos ajudar, né? O que a gente está vendo na história ali da mulher, né? Abandonou o marido, o filho, os 2 filhos, né? Deve ter feito se prostituído, alguma questão assim, que essa desonra fez o marido tirar a própria vida, e a gente sabe que, né, como diz lá no texto lá do Pequeno Príncipe, nós somos responsáveis por aqueles que nós cativamos, né? Então, não foi ela que matou o marido, mas ele, em decorrência da situação, né, acabou se suicidando e, com certeza, isso respinga, né, na atitude da mulher que fez que teve esse ato. Tinhas recebido certa educação? Sim. Esperamos que Deus vos levará em conta a fraqueza de vossa confissão e do vosso arrependimento. Rogamos a Ele estender a sua misericórdia sobre vós, enviando espíritos bons para vos esclarecer sobre os meios de reparar vosso passado. Ó, obrigado. Que Deus vos ouça. É mais uma observação. Várias pessoas nos informaram que consideraram um dever orar pelos espíritos sofredores que assinalamos e que reclamam assistência. Fazemos votos para que este pensamento caridoso se generalize entre os nossos leitores. Alguns receberam a visita espontânea de espíritos pelos quais se haviam interessado e que lhes vieram agradecer. O que nós temos para hoje, Pereira? Teu áudio, Pereira. Aí, de novo, ele volta naquela questão que nós já falamos aí da importância da oração, né? Muitas vezes a entidade que vem ali, você vê que eles vinham a entidade mesmo espontânea, e às vezes nós temos que fazer isso não só ali na hora, falar, vamos orar para você, né? Você tem que realmente orar, né? Você tem que se comprometer, e ali o pessoal se comprometia com isso, né? Porque, às vezes eu já fiz esse comentário, não sei se foi aqui no estudo da Revista Espírita, às vezes a gente vê assim, hoje, muito comum, as pessoas colocarem nos grupos de WhatsApp, ore para fulano, ore para ciclano, ore para meu irmão, ore não sei o que e tal. Aí, de pronto, todo mundo vai lá e bota a mãozinha, né? Eu, esse tempo atrás, já fiz essa reflexão, acho que foi aqui nesse grupo mesmo, sobre essa questão assim, que eu acho muitas vezes muito... Você vai lá e coloca a mão, mas será que você orou? Você é a primeira pessoa para cada pessoa? Se você colocar a mãozinha ali, colocando ali, ou às vezes você não precisaria nem colocar a mãozinha ali, porque eles querem para mostrar para todo mundo que você está orando, né? Você teria que realmente pegar o nome daquela pessoa, pegar um tempinho, eu fiz isso aí, eu comecei a fazer em algumas situações, né? Mesmo sem falar nada, você pegar nem que for 2 minutinhos, 3 minutinhos, e levar o pensamento e orar para aquela pessoa. Não é simplesmente só colocar a mão ali, né? Que nem o Kardec, você tem que orar. Vamos orar. Eu já vi dos próprios grupos mediúnicos, às vezes acontece isso. E eu também, às vezes, a gente passa batido, que às vezes uma entidade cobra depois para frente. Você fala assim, ore por eles. E o grupo esquece, né? Não ora, né? Você vê que o Kardec, eles eram muito disciplinados nessas questões, né? Quando eles falavam que oravam mesmo. Você vê no caso do danado lá, no primeiro caso que está estudando lá. O grupo lá, o senhor e a senhora lá, a marido e a mulher lá, resolveram pegar o nome e falar, vamos orar por ele, evocou e orava, né? Então, acho que está faltando um pouquinho disso também, né? Porque essas mídias aí, às vezes, favorecem muito isso,
Mas é mais para os outros ver, né? Para o grupo lá ver que você está orando. Mas se você nem pensar naquilo, eu até pensei esse dia, às vezes eu comecei a parar de colocar a mãozinha, assim eu não ia realmente poder orar. É verdade. Se for para me colocar a mão lá e dizer que eu estou orando, eu tinha que pelo menos elevar o pensamento e fazer uma oração para aquela pessoa. Então, que ore por mim, ore para todo mundo orando. E nós falamos também dessa questão que as pessoas terceirizam, claro, né, quer que nós oramos para elas. Mas do outro lado também tem essa do nosso lado também, né? Independente se aquele espírito veio, merece ou não merece, mas é esses que realmente precisam de oração. Né? Esses realmente que são os infelizes aí que estão ainda cometendo equívocos e enganos, né? Que são os que mais necessitam, né? de oração. Então é uma reflexão que nós temos que fazer, principalmente aqueles que trabalham dentro do grupo mediúnico, ou aqueles que, nós como espíritas, ou seja de outra religião, que às vezes outras pessoas assistem. Eu sei que eu tenho pessoas conhecidas minhas que assistem o Estudo da Vida Espírita, que não são espíritas, espírita frequentadores, que nem nós. São pessoas da Igreja Católica, de outras religiões, e aí fala assim, pô, mas posso rezar? Fala, reza para aquela pessoa, mas o que vale é o sentimento que está sentindo, né? Então nós temos que ser um pouquinho mais consciente, que às vezes nós somos um pouco hipócritas, né? Com essas questões. Para ficar bem no grupo, né? Eu percebo isso, na hora. Você coloca uma questão lá assim, rapidinho, todo mundo. Mas será que estamos orando? Nós só estamos colocando ali, né? É uma reflexão. Bom, gente, nosso horário já está encerrando, né? Que nós sempre fazemos aí 1h30, né? Então, essa é a nossa reflexão que nós fizemos para hoje. Sempre comentando que estudem, né? Não estudem só a Revista Espírita, busquem estudar as outras obras, as obras básicas do doutrina espírita, o livro do Espírito, o livro dos médiuns. Estudem, se aprofundem, né? Nas questões de obsessão, tem obras muito boas de Filomeno de Miranda, tem a Emílio Miranda, Diversidade de Carisma, tantas outras obras para vocês estudarem, para nós estudarmos. Leon Denis, né? Então estudem, é bacana a gente compreender um pouquinho isso e sair um pouquinho desse marasmo hoje que, infelizmente, tem uma época que passou aí dentro do próprio movimento espírita, que todo mundo gostava de estudar só por apostila, né? E quando você estava só as apostilas, você se compromete tudo um estudo, porque você pega só uma parte, né? Então, se você pega uma parte só de um estudo, e aí, normalmente, as pessoas que transmitem, ela vai sempre naquele interesse particular dela e fica comprometido todo o restante, né? Porque quando uma história, uma teoria era contada parcialmente, ela pode ser verdade, mas ela é uma verdade daquele ponto de vista que está sendo visto ali, né? Mas não é uma verdade absoluta que ela alcança todos os requisitos, né? Todos os parâmetros, né? Porque aí, se você conta só daquela maneira que está colocando, não coloca o outro, quem está vendo, fala assim, mas foi verdade, falou isso aí. Aquilo ali foi verdade, mas não foi só isso que ele falou, né? E para quem que ele falou, para onde ele falou, né? É a mesma coisa de estudar o Evangelho de Jesus, né? Você tem que entender para quem ele está falando, que momento. Se você começa a pegar, no próprio Evangelho também, nas próprias igrejas, existe isso, né? Pega parte do Evangelho de Jesus e eu uso aquilo ali como um conceito aí para doutrinário e tal. Mas tem que entender para quem que está falando, que momento só foi isso que Jesus falou. Né? Você tem que entender toda a obra. Né? Isso é muito estudo. Né? Bom, pessoal, então vamos aproveitar esses instantes, como dissemos no início, durante o trabalho, agradecer aí os nossos amigos espirituais que estão conosco e também desejar muito, muito amor, muita força para aqueles amigos espirituais que se juntaram ao nosso grupo de estudo com o objetivo de aprendizado, de conhecimento dessa obra tão significativa, essa filosofia, essa doutrina espírita, que vem nos revelando e vem nos orientando sobre o mundo espiritual. Obrigado, amigos, por nos permitirem esses compartilhamentos
essas percepções, essas intuições durante esse trabalho. E aproveitando as orientações dos espíritos e de Kardec, vamos continuar as nossas vibrações e orações para aquelas entidades e espíritos encarnados que ainda persistem no mal, persistem em manipular e utilizar as pessoas para benefícios próprios, na sua ignorância, nas suas ganâncias, principalmente para aqueles que, já intelectualizados, que neste orbe terreno exercem o poder humano para esses vibrantes, para que eles possam sentir uma centelha de amor, aproveitando aqueles pequenos momentos de remorso, que eles consigam iniciar um processo de retorno, de mudança, de compreensão, de modificação. Deus, Jesus, Mestre querido, que as nossas vibrações de amor alcancem também aqueles que sofrem sob o jugo desses ditos poderosos, aqueles dos guetos, aqueles que nesse momento estão internados, aqueles que ainda necessitam também desse sofrimento para retorno do caminho do bem. Que a luz, que o amor possa alcançar a todos, em todos os recantos da terra. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos protetores, por mais essa oportunidade de estudo. Que assim seja.